Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Que Deus abençoe. Chegamos agora, Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Carta à igreja de Tiatira. Tiatira era uma igreja moralmente comprometedora, em uma cidade comercial com várias associações de comércio, cada uma com sua divindade patrona. Cidade que frequentemente patrocinava as festas de idolatrias e orgias. Ela era famosa por suas mercadorias de lã e tintura, ou seja, a púrpura. Amém? Então era algo que era muito comercializado naquelas épocas, tinha muito valor, né? E nós vemos uma cidade aqui comercial muito movimentada. Transporte de ida e vinda de mercadorias, você sabe, viajantes, e aí tem todo tipo de obra de prostituição, né, de obra de idolatria naquela época. Então, a mensagem é, versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, aqui o título Filho de Deus expressa o relacionamento e comunhão, além da igualdade e identidade de natureza entre pai e filho. Jesus ele se revela assim, amém? E ele vai exatamente elogiar essa igreja no que diz respeito às obras, ao amor, à fé, ao serviço, à perseverança. E ele diz que essas agora são mais numerosas do que no início. Porém, ele vai trazer uma repreensão. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti que toleras esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Amém? Então é interessante nós vermos aqui Jesus afirmando, né, trazendo essa instrução. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece, abomina o pecado. Jezabel era a esposa do rei Acabe, que promoveu a religião cananeia em Israel. Nós podemos ver isso lá em 1 Reis, capítulo 16, 18, 2 Reis 9, 22. Seu nome é usado aqui simbolicamente como uma falsa profetisa que levava as pessoas à fornicação literal e espiritual. Amém? Então, é uma figura de linguagem que se está utilizando lá do Velho Testamento e declarando sobre essa mulher, que exercia um tipo de influência. Ela era como se fosse uma falsa profetisa e no meio da igreja seduzia, né, os servos de Deus a praticarem a prostituição e a idolatria. Então, veja, pessoas que infelizmente estão no seio da igreja, o Espírito Santo falando, advertindo, trazendo orientação, como ele diz aqui, dê-lhe tempo para que se arrependesse. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Mas chega um tempo que essa bondade, ela tem um limite, né? Deus nos dá oportunidade, diversas oportunidades, para que nós venhamos a nos arrepender daquilo que o Espírito vem tratando conosco. Se isso não acontecer, né, vai chegar o juízo de Deus e, infelizmente, vai se pagar o preço, né? Essa palavra cama aqui pode-se experimentar a punição para o pecado no corpo físico, o que resulta até na morte prematura. Seus filhos são seus seguidores. As coisas profundas de Satanás é um castigo sarcástico e mordaz dessa doutrina herética. Amém? Uma doutrina que muitas vezes distorce a graça de Deus, né? Então, em Romanos capítulo 6, nós vemos um viés dessa doutrina, né, que diz que se é pela graça, então vamos pecar para que a graça seja ainda mais abundante.
E o apóstolo Paulo vem contrapondo a esse tipo de pensamento, né? Pensamento pecaminoso, pensamento que não está em linha com a verdade de Deus, que não conduz os servos de Deus à santificação, mas faz com que os servos de Deus fiquem ali no comodismo, né? Praticando prostituição, praticando idolatria, comendo coisas sacrificadas aos ídolos. Então Deus tem um tempo de misericórdia, mas quando a proteção de Deus sai, Satanás vem e coloca verdadeiramente a pessoa prostrada na cama e muitos são mortos precocemente, ainda para que o espírito seja salvo, mas para que o corpo seja destruído. Nós temos também essa afirmação na palavra de Deus. Versículo 24 diz assim, 23, né? Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Aleluia. Essa palavra corações aqui é cárdia. Amém? Essa palavra, ela sugere não o órgão físico, amém? Mas o centro da vida, né? Então é importante que Deus venha sondar como nós estamos alinhados com o Espírito, né? Se nós estamos nos alimentando espiritualmente, se nós estamos fortalecendo o nosso espírito, ou se a nossa natureza humana recaída, a nossa carne, está sufocando o nosso espírito. Pare de alimentar a sua carne. Amém? Se você alimenta a sua carne, ela vai se fortalecer e vai sufocar a sua vida no Espírito. É aquele que quer salvar a vida, Jesus diz que irá perder a vida. Ele está falando de dois tipos de vida diferentes. Se você quer salvar a sua vida na alma, você vai perder sua vida no Espírito. Para que você venha ganhar a sua vida no Espírito, você precisa perder a sua vida da alma, a sua velha natureza. Tem que fazer morrer, amém? Esses desejos, como prostituição, como idolatria, como apego às coisas, usando as pessoas. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Então, Deus é aquele que sonda as mentes e os corações. E diz assim, vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, veja, nós fomos salvos não pelas obras, mas para as boas obras. Amém? E o tribunal de Cristo virá aí, para nós recebermos os galardões mediante aquilo que fizemos, mediante o corpo, do momento do novo nascimento, até o momento da morte, ou até mesmo do arrebatamento da igreja, onde o corpo vai ser revestido e transformado. Amém? Do momento que você nasce, até o momento que você nasce de novo, todos os seus pecados, todo o seu passado é apagado, porque você morre juntamente com Cristo e a partir dali uma nova criatura nasce. Essa nova criatura, ela é criada segundo Deus, em verdadeira justiça, amém? Em verdadeira sabedoria e em verdadeira paz procedentes da verdade. Então é muito importante nós começarmos esse processo de renovação da mente, porque Deus sonda a mente e os corações, amém? E Ele vai galardoar mediante as obras de cada um. Nós precisamos andar nessas boas obras, nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos viver para Deus, nós precisamos ter uma vida nos pés de Deus, no altar de Deus, servindo a Deus. Não queira usar a Deus, deixe Deus usar você para a glória dele. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservais o que tendes até que eu venha. Ele está dizendo aqui, olhe, permaneça naquilo que você já alcançou, permaneça naquilo que você já recebeu. Não retroceda. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém? Então Jesus voltará, instaurará aqui o seu milênio, o seu reinado e vai dar autoridade àqueles que vencerem sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então ele vai governar, amém? Ele vai estabelecer. Então o vencedor compartilhará do triunfo de Deus sobre o mal e os malfeitores, além do seu domínio messiânico, que foi inaugurado em sua primeira vinda. Nós podemos ver, né?
lá no versículo 6 do capítulo 1, quando ele diz, estive morto, mas estou vivo, né? E ele diz aqui, que coisa interessante, que coisa maravilhosa, né? Ele diz aqui, versículo 6, aleluia. Nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse reino é exatamente no seu milênio, aonde nós vamos, juntamente com ele, dominar as nações. Amém? Exercer autoridade sobre as nações. Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? O próprio Jesus, anunciando o início de um novo dia, é a nossa recompensa definitiva. Então, que nós possamos estar focados, fundamentados, né, nesta expectativa da sua volta, do seu retorno, principalmente em dias tão difíceis como esse. Que Deus te abençoe, leia o livro de Apocalipse, quando concluir, volte para o início de novo, porque tem muitas coisas que nós vamos aprender ainda. O objetivo disso tudo é que eu e você venhamos a viver uma vida de santidade. Um grande abraço, tenha um bom dia e até amanhã.